Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 26. Tem aqui, irmão Roberto, obrigado. Obrigado. Por falta d'água, a pregação não vai ser ruim hoje, viu? Tem muita água aqui. Gênesis capítulo 26. Hoje pela manhã, nós estudamos aqui a história de Sara, que morreu aos 127 anos. Uma história de vida muito bonita. No Dia da Mulher, uma mulher que conheceu Deus, que fez parte da aliança de Deus. E ainda hoje, nós que somos filhos da fé, somos abençoados através da vida dessa mulher. A mulher, ela encontra a plenitude da sua existência, ela encontra o sentido da sua vida, do seu ser feminino, não propriamente no movimento feminista, mas quando ela vive com Deus, para Deus, desfrutando da graça de Deus, da presença de Deus e da condução de Deus. Assim foi a vida de Sara. E Sara cumpre o seu tempo, cumpre a sua trajetória terrena, juntamente com ela, o seu marido, Abrão, formam uma família, que é a família de Deus, o povo de Deus sobre a face da terra. A história de Deus para toda a humanidade passa pela vida dessas duas pessoas, e hoje nós queremos aqui, nesse texto que vamos ler, pensar um pouco sobre o que Deus começou a fazer na vida de Isaac, depois da partida do seu pai Abraão. Gênesis capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra.
Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, um poço de águas vivas. Até aqui. Pai, dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra nos alimenta espiritualmente. Ela ilumina os nossos olhos. Ela é a bússola que nos guia. São os instrumentos que nós precisamos para nos guiar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, livra-nos do cansaço, da fadiga, da indiferença e derrama sobre nós a Tua palavra como a chuva temporã. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação e de tudo aquilo que não procede de Ti. É o que nós Te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. 3 princípios que não podem ser esquecidos se quisermos ter uma vida abençoada por Deus. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Quem é que não quer ter uma vida abençoada pelo Senhor? Todos nós queremos. E nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos aponta para 3 princípios que não podem ser esquecidos. Se nós quisermos desfrutar da bênção de Deus, esses 3 princípios precisam estar presentes na nossa vida e não podemos esquecê-los. A boa hermenêutica nos ensina que nós não podemos criar uma norma, uma doutrina em cima de uma narrativa, em cima de um texto histórico. Porque aqui é um texto histórico, é uma narrativa única que trata da vida de uma pessoa, da sua experiência com Deus. Então é a história da vida de Isaque. É a forma como Deus está tratando com Isaque. Eu não posso pegar a vida de Isaque e querer que a minha vida seja exatamente igual à vida dele. Nós aprendemos pela hermenêutica que isso não é possível e não pode ser feito. É por isso que alguns hermeneutas chegam a dizer que experiência é igual dentadura, cada um tem que ter a sua. Essa é a experiência de Isaque com Deus. Foi dessa forma que Deus agiu com Isaque. É assim que Deus age com as nossas vidas de forma individual, um Deus pessoal, um Deus individual, um Deus que trata com cada um de nós de uma forma muito pessoal, de uma forma muito individual, respeitando a nossa pessoalidade, respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso temperamento. É assim que Deus trabalha com cada um de nós. Mas se a experiência do outro não pode ser vivida por mim, o que é que eu posso extrair da palavra de Deus? Princípios. Princípios norteadores. Princípios que estiveram presentes na vida de Isaque e que redundaram num derramar da bênção de Deus sobre a sua vida. Domingo próximo passado, nós ouvimos aqui de uma forma extraordinária um homem que Deus o pegou do pó, que assentava no pó da pobreza, da miséria, e o levantou, fazendo-o assentar-se com príncipes. É uma experiência. Eu não posso querer que aquela mesma experiência se repita na minha vida, transformando uma experiência numa norma, transformando uma experiência numa regra, transformando uma experiência numa doutrina. Porque Deus, Ele é criativo, Deus é pessoal, Deus é individual e trata com cada um de nós de uma maneira pessoal e de uma maneira específica. Mas que princípios podem ser retirados dessa narrativa?
Que princípios nós podemos extrair dessa experiência de um homem de Deus que viveu com Deus e aplicá-las na nossa vida? Isaac foi um homem extremamente abençoado por Deus. E nós deveríamos perguntar por quê? Por que Isaac foi tão abençoado por Deus? Que princípios nortearam a sua vida e a sua conduta que fizeram com que as bênçãos de Deus se derramassem sobre a sua vida? Esses princípios que nós vamos extrair aqui estão presentes na vida do Isaac, estão presentes na vida do nosso irmão Evilásio, estão presentes na vida de todos aqueles que de uma forma ou de outra têm sido ricamente abençoados por Deus. São 3 princípios. O primeiro deles é a direção de Deus. Nós não podemos abrir mão da direção de Deus para a nossa vida. Segundo princípio, confiança nas promessas de Deus. Terceiro princípio, obediência a Deus, obediência à sua palavra, obediência à sua voz. Esses 3 princípios estiveram presentes na vida de Isaac e estão presentes na vida de todas as pessoas que são abençoadas pelo Senhor. Primeiro princípio, a direção de Deus. Nós acabamos de ouvir aqui agora os nossos irmãos, Abimael, Claudinha, contando de uma forma muito pessoal e muito íntima, na sua vivência com Deus, a forma como Deus os conduziu. Porque esse Deus da Bíblia não é um Deus que está restringido à história. Esse Deus da Bíblia, tampouco, é um Deus que está a milhares de quilômetros de nós. Esse Deus da Bíblia é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que interage, é um Deus que participa da nossa vida, é um Deus que tem a capacidade plena de intervir na nossa vida, na nossa existência e nos orientar e nos direcionar. Deus nos dirige, Deus nos orienta. Quando nós buscamos a sua direção, quando nós buscamos a sua orientação, e não precisamos tratar a direção de Deus, a direção de Deus, o buscar essa orientação de Deus, como se fosse uma coisa para experts, para pessoas super espirituais, para pessoas experimentadas em andar com Deus. De forma alguma, meus irmãos. O princípio da direção de Deus é crer, e crer de todo o coração, que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus que fala conosco. Não estou aqui falando absurdos, não estou aqui falando impropriedades, como se Deus fosse um Deus que estivesse a quilômetros e quilômetros de distância, e que somente algumas pessoas especiais, superdotadas espiritualmente, que pudessem gozar da sua direção e da sua orientação. Isso não é verdade. Esse Deus vivo, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho que Ele enviou, abriu as portas da comunicação, abriu as portas para termos comunhão com Ele, para gozarmos de uma vivência pessoal, íntima e pessoal com Deus. O nosso Deus é um Deus vivo que pode nos orientar de diversas maneiras. Para alguns, viver a vontade de Deus, buscar a direção de Deus, é como se eles estivessem no verdadeiro labirinto. Para outros é como se eles estivessem no mar de adivinhações. Não. Deus é um Deus vivo e que fala conosco. Pastor, de que forma que Deus fala conosco? De que maneira que Deus fala conosco? Deus fala conosco de muitas maneiras,
de diversas maneiras, respeitando a individualidade e as limitações de cada um de nós. O texto diz que apareceu-lhe o Senhor e disse. Para Isaac, Deus lhe apareceu, mas não diz de que maneira, graças a Deus, não diz de maneira, qual foi a maneira pelo qual o Senhor lhe apareceu. Em outras partes da Bíblia diz que em sonhos Deus falou com Jacó quando ele ia para Padã-Arã. Então Deus se intromete nos nossos sonhos. Deus se intrometeu no sonho de Jacó e falou com ele, mostrou-lhe em sonhos, deitado com a cabeça numa pedra, e Deus, o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, falou com Jacó. E em sonho, Jacó sonhando, viu uma escada, e naquela escada os anjos de Deus subiam e desciam, e ele ouviu claramente a voz de Deus. E ele acordou apavorado. Esse lugar aqui, porventura, é a casa de Deus. Porque esse Deus da Bíblia, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, esse Deus de Jesus, esse Deus de Paulo, esse nosso Deus é um Deus vivo e que fala conosco. Mas nesse mundo material, nesse mundo da ciência e da tecnologia, nesse mundo do materialismo, nesse mundo do secularismo, as pessoas desaprenderam, ficaram incrédulas e não conseguem mais ouvir a voz de Deus e muito menos buscar a direção de Deus. Deus fala através de sonhos. Através de sonhos, Deus fala com Jacó. Através de sonhos, Deus fala com José, dizendo que ele deveria fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Através de sonhos, Deus fala com Paulo. Paulo, inteligentíssimo, estrategista, missiólogo extraordinário, faz o seu planejamento para a sua segunda viagem missionária e estabelece como meta, estabelece como objetivo alcançar a região da Ásia. Do ponto de vista humano, do ponto de vista da estratégia, do planejamento, não havia nada mais extraordinário, mais fantástico do que aquele plano elaborado por Paulo. Mas quando ele tenta entrar na Ásia, não se sabe como, mas Lucas diz que o Espírito Santo não deixou eles entrarem na Ásia. Depois tentam entrar na Ásia por Bitínia. Da mesma forma, o Espírito Santo não permite que eles entrem. Graças a Deus que eles têm o discernimento de Deus. Graças a Deus que eles não botam na conta do diabo. E não diz que foi culpa do diabo, mas tiveram entendimento pleno que era Deus que não permitia, através do Espírito Santo, através do Espírito de Jesus, que eles entrassem na Ásia naquele momento. E o sábio, o dependente, estrategista, maior missionário e missiólogo de todos os tempos, fica confuso e perturbado. E agora, Senhor, para onde é que nós vamos? À noite, enquanto dormia, porque certamente, enquanto estava acordado, os seus muitos pensamentos não lhe davam espaço para que Deus lhe falasse. Mas quando ele dorme, relaxa as barreiras dos muitos pensamentos, das muitas preocupações, das muitas indagações. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, de uma forma sobrenatural, entra-lhe nos sonhos, e no sonho ele vê um varão macedônio que está de pé e diz: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Entendendo imediatamente que era a direção de Deus, marcharam,
deixando de lado a Ásia, a região que hoje é a região da Turquia, e marcharam para a Europa em direção à Macedônia, pertinho ali da Grécia, um pouquinho acima. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de profecias, nós cremos nisso, nos dons espirituais. Deus fala através da pregação da palavra, Deus fala usando a vida de um irmão, Deus fala usando a vida da liderança da igreja, Deus fala com os mais duros e cabeças duras através das circunstâncias. Muitas vezes Deus teve que falar comigo duramente através das circunstâncias, porque eu estava endurecido, encanecido e não queria ouvir. As circunstâncias, então, me quebraram a cara, me espancaram, e eu tive que, através delas, entender que era Deus falando comigo. Primeiro princípio: se queremos ser abençoados por Deus, precisamos buscar a direção de Deus para a nossa vida. Se queremos desfrutar da bênção de Deus, esses 3 princípios não podem ser esquecidos, e começa com o princípio da direção de Deus. Olha como Deus direciona a vida de Isaac. E como princípio, esse Deus continua sendo o mesmo. Como princípio, Deus continua direcionando as nossas vidas. Versículo 2, Isaac, não desças ao Egito. Ponto. É Deus que está falando. É Deus que está direcionando. Eu creio. Pronto, acabou. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, porque nela eu serei contigo e te abençoarei. Versículo 6. Isaque então ficou em Gerar. Amém? Deus é um Deus que nos direciona. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus presente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, outrora vocês andavam atrás de ídolos mudos. Ídolos que não falam, que têm boca, mas não falam, que têm orelhas, mas não ouvem, têm mãos, mas não tocam. Mas agora vocês estão servindo ao Deus vivo, ao Deus vivente, ao Deus que fala, ao Deus que manifesta, ao Deus que direciona. Sabe qual é o nosso problema? Dureza de coração. Sabe qual é o nosso problema? Impenitência. Sabe qual é o outro problema? Porque nós temos medo da vontade de Deus. Nós temos medo de buscar a vontade de Deus e Ele nos conduzir para uma direção que não é a direção que nós queremos. E nos esquecemos que a direção de Deus, a vontade de Deus, é a melhor coisa que existe para as nossas vidas. O lugar mais seguro, o lugar mais abençoado para estarmos é estarmos no centro da vontade de Deus. Do ponto de vista humano, presta bem atenção, qualquer pessoa desceria para o Egito. Qualquer analista econômico, por mais simples que fosse, desceria para o Egito. É a nação mais rica do mundo na época. É a nação mais próspera. Mas o Senhor diz para Isaac: não desças para o Egito. Não vai para o Egito. Fica na terra, no lugar que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus orienta? Você crê que Deus direciona? Sua vida tem sido direcionada por Deus? Ou você vive em um labirinto, um quebra-cabeça, batendo a cabeça de um lado para outro, achando que vontade de Deus é coisa do outro mundo, do outro planeta, coisa para especialista, andando atrás de gente? E tem gente que até faz curso para ensinar como descobrir a vontade de Deus. Nada mais longínquo
e distante da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz de uma forma muito clara que Deus fala conosco, que Deus nos direciona. Através da razão, através do entendimento, através do coração, através de um sonho, através de uma profecia, não tem uma forma específica delimitada por Deus. Isso depende do seu relacionamento com Deus, isso depende da sua vivência com Deus, da sua caminhada com Deus. Mas passemos ao segundo princípio. Confiança nas promessas de Deus. Deus tem promessas benditas para o seu povo. Nós fazemos parte do povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus sobre a face da terra. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz: olha, vós sois nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus então fala com Isaac e diz: olha, Isaac, eu fiz promessas a Abraão, as promessas que eu fiz a teu pai Abraão, elas repousarão sobre a sua vida, repousarão sobre a sua cabeça. Eu serei contigo, e da mesma forma como abençoei teu pai, eu te abençoarei. Confiar nas promessas de Deus é entender de todo o coração que Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas. Que as nossas vidas não estão para serem vividas de uma forma casual e fortuita. Mas Deus tem planos, Deus tem promessas. Deus tem um cuidado muito especial com o seu povo. E nós fazemos parte desse mesmo povo. O plano de Deus não sofre descontinuidade. Deus continua agindo, Deus continua cumprindo os seus propósitos até o dia final. Nós seguimos nessa mesma geração de Abraão, não segundo a carne. Nós fazemos parte desse mesmo povo de Abraão, não segundo a carne, não somos judeus, mas segundo a mesma fé, segundo os mesmos princípios que nortearam a vida de Abraão. Não podemos abrir mão da direção de Deus. Não podemos nos esquecer que Deus tem promessas benditas, extraordinárias para o seu povo. Esaú não era do povo de Deus e por isso não confiou nas promessas de Deus. Esaú não recebeu as bênçãos de Deus porque não fez parte das promessas de Deus. Mas quem é povo de Deus, quem está debaixo da aliança de Deus, está debaixo das promessas de Deus para o seu povo. Quais são as promessas de Deus? Olha Deus dizendo aqui para Isaac: Isaac, serei contigo. Siga a minha direção. Siga a minha orientação. E eu serei contigo. Isso é só para Isaac. Aí eu vou para Hebreus capítulo 13, está escrito lá no Novo Testamento: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por isso podemos afirmar com toda a confiança: se o Senhor é o meu Deus, eu vou ter medo de quê? São promessas de Deus e da palavra de Deus. Nós podemos confiar em Deus de todo o nosso coração para nos dirigir e podemos confiar nele e nas suas promessas que ele tem para o seu povo, num Deus que não mente, num Deus que não falha, num Deus que não é homem. Nós podemos confiar nele sim de todo o nosso coração. Isso se chama esperança. Uma bendita esperança que é plantada dentro do nosso coração. Se eu seguir a direção de Deus, se eu andar no caminho de Deus, Deus nunca me deixará, Deus nunca me abandonará,
mesmo quando eu tiver que passar pelo vale, ainda que seja o vale da sombra da morte, não vou passar sozinho, porque Deus estará comigo, porque é uma promessa de Deus: nunca te deixarei. Salmo 23, que nós gostamos tanto. O Senhor é o meu pastor. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, que mais que eu preciso? Se o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é o pastor da minha vida, que eu sinto falta? Que me falta? Mas o final do Salmo é o que mais me encanta. É que ele diz que ainda que seja na presença dos seus inimigos, Deus lhe dará uma mesa farta. E que ele cria, que ele viveria na bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor o seguiria todos os dias da sua vida. E que ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Promessas de Deus, promessas da palavra de Deus. Terceiro princípio, obediência. Não existe bênção de Deus fora da obediência. É lógico que Deus é muito melhor do que qualquer um de nós. É lógico que não podemos construir um sistema para aprisionar Deus. É lógico que a graça, a bondade de Deus vai muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente pode estabelecer. Mas este é um princípio da palavra de Deus. Quem quer desfrutar das bênçãos de Deus tem que andar na obediência. No versículo que nós lemos aqui, está escrito: porque Abraão obedeceu a minha palavra e ouviu a minha voz. Versículo 5, em Gênesis 26. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e eu, diz o Senhor, abençoei a Abraão. Obedecer a Deus, obedecer à voz de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer os preceitos de Deus, obedecer os estatutos de Deus, obedecer às leis de Deus. Obediência a Deus, naquilo que nós entendemos que é vontade de Deus, é princípio, ou melhor, condição sine qua non para sermos abençoados por Deus. Princípio da obediência. Fora da obediência, viveremos uma consciência desconfiada e atormentada. Mas na obediência, ainda que seja na luta, viveremos uma consciência firme e confiante no Senhor. Porque Abraão obedeceu a minha voz, porque Abraão guardou os meus mandamentos. Isaque obedeceu ao Senhor e ficou na terra de Gerar, como o Senhor havia orientado. Essa questão de obediência a Deus, ela é muito interessante. Eu tenho para mim que, à medida que nós aprendemos o caminho da obediência, Deus vai se revelando cada vez mais. Seria mais ou menos assim: se Deus me ensina A, B, C, e eu sou obediente e fiel no ABC que Deus me ensinou, Deus vai ensinar A, B, C, D, E, F, G. Se eu sou obediente nisso que Deus está me ensinando, Ele vai me ensinar muito mais. À medida que eu sou obediente, Deus vai me abençoando, Deus vai me dando entendimento, Deus vai me dando crescimento espiritual. É através da obediência, através da rendição a Deus, naquilo que Ele nos revela, é que nós crescemos espiritualmente. Um dia Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, vai lá e fala para a rocha: rocha,
assim diz o Senhor, brota água. E o povo começou a encher o saco de Moisés. E o povo começou a pressionar Moisés. Não tem água, é só esse calor, é só essa seca. Já não aguento mais, por que você não deixou a gente no Egito? E Moisés foi ficando enjoado, aborrecido com aquele povo, não aguentou, pegou a vara e meteu o porrete, meteu a vara na rocha. Deus é tão bom que a água brotou. Mas Deus disse para Moisés, de alguns homens, eu não permito algumas coisas, Moisés. Você me conhece. Você conhece a minha voz. Você sabe quem eu sou. Porque Deus mesmo havia dito. Pergunta aí em Israel, tem profeta aí? Tem vidente aí? Tem alguém que interpreta os enigmas de Deus? Pergunta para eles. E eles dirão que com eles eu falo por visões e falo por enigmas. Mas não é assim com meu servo Moisés. Com Moisés eu falo face a face. De Moisés, Deus não admite uma pequena desobediência. A quem muito é dado, muito exigido. Obediência é questão de caráter, é questão de coração, é questão de rendição. Tem alguns que vivem única e exclusivamente no limite da regra e da lei. Nunca conseguirão ultrapassar isso. Outros jamais conseguirão se guiar numa obediência de um relacionamento profundo e vivo com Deus, porque são endurecidos de coração. Deus nunca lhes desce aos escaninhos do coração. Vivem como se não tivessem coração. Falam de Deus apenas de uma forma intelectual, mas nunca tiveram uma vivência íntima e pessoal com o Deus vivo de Abraão, do Senhor Jesus Cristo. 3 princípios que não podem ser esquecidos se quisermos ter uma vida abençoada por Deus. Primeiro deles, a direção de Deus. Deus nos orienta, Deus nos direciona. Segundo princípio, não abro mão das promessas de Deus. Não abro mão das promessas de Deus para a minha vida. Jacó, me dá um pouco dessa comida sua aí, que eu estou com muita fome. Eu só te dou a comida se você me passar o direito que você tem nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus. Que me vale promessas de Deus se o meu estômago está pregado lá nas costas? Fica com essas promessas de Deus e dá-me a comida para satisfazer o meu desejo imediato. Esaú é lembrado na Bíblia como um homem que não valoriza as promessas de Deus. É lembrado na Bíblia como um homem que não dá valor nas promessas de Deus e perde as bênçãos de Deus, porque ele é imediatista, porque ele só pensa no prazer imediato, porque ele só pensa no prazer imediato e transitório. Eu não me sinto, e Deus sabe, não me sinto longe disso, o melhor dos homens. Tenho os meus pecados e luto contra eles, mas Deus sabe quantas vezes eu abri mão de prazeres que a minha carne, que o meu coração tanto queria, mas deles abri mão, porque eu preferia muito mais as bênçãos de Deus e as promessas de Deus do que qualquer outro prazer que pudesse ser imediato e transitório. Não abrir mão das promessas de Deus. Mas está demorando.
Não chega nunca. Quando é que isso vai acontecer? Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu vou te abençoar. Eu vou confirmar aquilo que eu tenho dito a teu respeito. Não abrir mão das promessas de Deus. Obediência a Deus. Quantos irmãos velhos na fé, 10 anos, 20 anos, 30 anos de fé, e não conseguem obedecer os princípios elementares da fé cristã. Não consegue andar nos rudimentos da fé. O autor aos Hebreus, escrevendo aqueles crentes hebreus, lhes diz: mais uma vez eu tenho que voltar com vocês nos rudimentos da fé. Porque mesmo tendo passado tantos anos de fé, vocês não cresceram, continuam meninos. Continua insistindo, porque a gente cresce na prática da obediência, na prática da justiça, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nós entendemos como vontade de Deus, como palavra de Deus. Tem gente que não obedece porque tropeça e se engancha em coisas pequenas. Coisas pequenas que pelo tempo decorrido da fé já podia ter vencido. Obediência. Primeiro princípio: Deus não abre mão de dirigir as nossas vidas. Segundo princípio: nós não podemos abrir mão das promessas de Deus para as nossas vidas. Terceiro princípio: obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência a Deus. Conclusão: Isaac ficou onde Deus queria que ele ficasse. Isaac creu nas promessas de Deus. Isaac obedeceu ao Senhor e semeou numa terra árida, lugar onde ninguém semeava. As terras da Palestina são terras desérticas e áridas. E ele semeou e colheu. Versículo 12, leiam comigo. Semeou Isaac naquela terra. Vamos lá? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu, porque... Abra sua Bíblia e vamos ler juntos, versículo 12. Quando nós acatamos a direção de Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, quando nós obedecemos a Deus, versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. É a bênção de Deus que faz a diferença. Não é a situação da economia, não é a concorrência. Tem gente que dá desculpa para tantas coisas, só não consegue enxergar que é a desobediência dele, que é a incredulidade dele, que é o fato de ele não buscar a direção de Deus para a vida dele. Quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, Deus nos abençoa. Mesmo que passemos por dificuldades, é o que eu lhes disse, a consciência vai estar tranquila e segura no Senhor. Vamos ficar de pé.